Então precisa ter um convite, o Senhor já nos fez esse convite, amém? E quando há então o convite, há a necessidade da disposição. O discípulo então é aquele que está para aprender, é aquele que está para ser instruído. Eu penso no meio acadêmico, porque eu acho que é bem válido para a gente entender isso, tá? Por exemplo, você vai ingressar em uma universidade porque você quer uma certa profissão. Então o curso, alguns cursos, uns têm 4 anos, outros 3 anos, outros 6 anos, né? E aí se você for adentrando e pós e tal, você tem outras realidades, né? Mas o que acontece? Eu vou usar o exemplo que tem lá em casa, tá bom? Lá em casa uma já está na universidade, o outro está às portas, mas uma já está. O curso da Milena tem 6 anos de duração. 6 anos, legal. Ela está lá estudando lá. 6 anos é a proposta. Se der 3 anos de curso, ela dizer assim: pai, eu acho que eu já aprendi tudo que eu tinha que aprender, não tenho mais o que aprender naquele lugar lá, e é o seguinte, eu vou sair de lá porque eu já me vejo como uma engenheira. Vai funcionar? Ela vai ser uma engenheira? Eu vou usar a amiga dela, Camila, que Deus está dando graça, está lá na Argentina, estudando, meio de 6 anos também, cara. 6 anos também, em nome de Jesus, 6 anos, né? Para a glória de recebe, cara, 6 anos. Então veja, 4 anos, a Camila vai lá, estuda. Aí tá difícil, mas ela fala, não vou aguentar mais uns 5 anos. Mas no 5º ano ela fala, pai, agora o 6º é só baboseira. Eu acho que já deu, eu estou parando e eu vou vir, eu já sou uma médica. Vai funcionar? Não vai funcionar. Porque ela precisa o quê? Completar, não é? Não é assim? Tem que completar. Vida de discipulado, irmãos, é uma carreira. Você não pode ficar no caminho. E eu também não. Entende? Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Jesus Cristo. E até lá, a gente está na caminhada, está sendo trabalhado por Ele. E a gente precisa entender isso, entende? A gente precisa entender. Agora, veja bem, eu falei para você que o objetivo do discípulo é ser como seu mestre. Não dá para querer ser menos que isso. É o alvo é o meu mestre, eu tenho que ser como o meu mestre. Esse é o objetivo, ser parecido como o meu mestre. E esse é um dos desejos que a gente tem para ver esse ano, irmãos. Estabelecer mais uma vez na sua e na minha vida Cristo como cabeça da igreja, como centro de todas as coisas e como o único que a gente tem como padrão. A Bíblia diz que Jesus é o varão perfeito, amém? Ele é o varão perfeito. Então pensa, se ele é o Adão perfeito, e eu e você somos convidados a segui-lo e a ser como ele, porque nós já vimos que esse é o propósito de Deus, então a nossa jornada, ela nos leva a uma caminhada de perfeição. Vai assustar o que eu vou dizer para você agora, mas eu quero que você entenda isso comigo na palavra. Por quê, irmãos? Porque eu estou te apresentando a tua jornada de vida como discípulo, mas às vezes assusta. Se eu disser para você assim, Mara, você sabia que Deus quer que você seja perfeita, né? Isso te traz alívio ou te traz um certo peso? Quando eu olho para você e falo assim, ei, você sabia que você tem que ser perfeito? Como é que você recebe isso? Ai, deu ruim. Eu perfeito? Oh, meu Deus, não dá. A gente rejeita. Só que você sabia que esse é o desejo de Deus para você? Sermão do Monte, capítulo 5. Jesus diz, ama os inimigos. Não é quem curte você, é quem não curte. Ama. Aí ele diz assim, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste que está nos céus. Ei, Cristo é perfeito? Você é chamado para ser discípulo dele. Então teu alvo é o quê? A perfeição. Só que isso assusta, de fato, quando nós não entendemos, entende? Só que eu como discípulo tenho que entender o quê? Como discípulo tenho que entender o quê? Na vida do discipulado, enquanto eu sou um discípulo em aprendizado e eu estou ali, eu não tenho autonomia por mim mesmo, entende? Mais uma vez a vida acadêmica, né? Você está lá, você está estudando, mas você sempre tem a tutela de um professor, é alguém que está ali, você precisa da aprovação dele, ou não é? E aí toda a faculdade, ou todo meio acadêmico, você tem um momento que é o momento da instrução, é ou não é? Aí é o momento do ensino. Só que chega um certo semestre que você vai ter que fazer o quê? Estagiar, é ou não é? O que é o estágio? É um trabalho supervisionado pelo seu discipulador, pelo seu mestre. Então você já começa a pôr a mão na massa.
Você já começa a fazer, mas tem alguém de olho em você, está supervisando. Só quando ele olha para você e fala, agora você está apta, agora você está apto, está aqui, vai seguir. Aí você vai seguir e vai fazer outros discípulos. Mas até então, nesse processo, nós sempre estamos sob a tutela do nosso mestre. Você vai entender a ideia de perfeição que eu quero trabalhar com você também na vida acadêmica. A nota de corte é 6, vou pôr nem para mais nem para menos, tem umas que é 7 ou até 5, a nota de corte é 6, ok, aí você vai lá, se empenha e faz, é a prova oral, é aquela escrita, e tal, e tal, e tal, fecha a média, divide ali, multiplica, tem um monte de coisa lá, final, você ficou com 5,9, falta 0,1. Aí você vai lá na vista de prova, você tenta arrancar esse 0,1, mas não dá, porque faltou mesmo. Aí você chega naquele professor, senta, e geralmente os melhores professores quem são? Vamos ser sinceros, é duro lidar com eles, mas os melhores professores são quem? São os carrascos, não são os chatos? Que às vezes, é ruim lidar com eles, mas muitas vezes são bons, não é? Aí ele olha para você e fala assim, 5,9 não é 6. Me desculpa, mas você vai ter que voltar aqui ano que vem. Quem já passou por isso aí na vida? Olha aí, lá atrás tem uma galera. Você quer matar, não quer? Você fala, mas eu estou usando algo simples para mostrar para você que até na vida comum é assim, gente. Nesse caso ali, claro que a perfeição seria um 10. Mas nesse caso, o perfeito que tem que ser alcançado é a média. Se não tem a média, não vai, não avança, entende? Então é necessário. Não é diferente. Eu olho para Jesus, Jesus chama 12 homens, que não sabiam nada sobre lidar com pessoas. Um lidava com dinheiro, o outro lidava com peixe, e tantos outros, sabe? E aí Jesus vai começar a discipulá-los. Tem uma parte que é só teórica, irmãos. Os discípulos não fazem nada. Você pode ler lá, eles só observam. Jesus está curando e os caras estão assim, ó. Jesus está falando e eles, meu Deus. Eles não fazem nada. Mas chega um momento da caminhada que Jesus fala assim, agora eu quero que vocês vão de 2 em 2. Jesus não vai com eles. Vocês vão de 2 em 2. Agora vocês vão nos vilarejos, vocês vão pregar as boas novas, e vocês vão curar os leprosos, vocês vão curar os enfermos, vocês vão ressuscitar os mortos. Ó, já pensou um estágio desse? O mestre fica e ele fala, agora vai. E aí eles vão. E quando eles vão, sabe o que eles entendem? Que o discipulado funcionou. Porque eles voltam dizendo assim, no nome de Cristo os demônios se submetem. Os enfermos são curados, e ali eles exultam no Senhor. Essa é a vida do discipulado. Paulo, voltando aqui para o nosso versículo, ele diz, tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu começo pela parte 2 do versículo. Paulo tem como objetivo de vida imitar Jesus. Até uma fase da vida dele, ele foi discípulo de Gamaliel. Agora ele chega e diz assim, eu conheci Jesus. E por mais que eu admire aquele antigo mestre, toda a bagagem que eu adquiri nesse tempo, não é nada. Porque eu estou diante do mestre dos mestres. Aí ele diz, agora eu tenho um objetivo de vida. Eu quero ser encontrado nele. Eu quero participar dos sofrimentos dele. Porque o meu desejo um dia também é participar da glória dele. O que Paulo está dizendo? Eu quero ser um com ele, eu quero estar nele, eu quero crescer nele, eu quero aprender. Agora eu deixo o que ficou para trás, ficou, e eu avanço para o alvo, que é ser como ele, semelhante a ele. E aí ele está dizendo aqui, olha, eu sou imitador de Cristo. Esse era o objetivo da vida de Paulo. A ponto dele dizer lá em Gálatas capítulo 2, verso 20, não mais vivo eu, a vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Essa é a vida do discípulo. Paulo, então, irmãos, ele se lança nessa vida de imitar Jesus. Esse é o objetivo de Paulo, da vida de Paulo. Sabe, ele pregou, ele fez discípulos, ele cumpriu aquilo que o Senhor tinha para ele, mas o desejo da vida dele, irmãos, era ser discípulo de Jesus.
Sabe por quê? Porque você vai encontrar momentos que Paulo diz assim: olha, eu esmurro o meu próprio corpo.